Olá todo mundo, eu sou a Mariana e junto com o Gabriel e com a Natália nós falaremos um pouco sobre a radiação ultravioleta e seus danos à saúde celular, buscando relacionar alguns conceitos da física e da biologia e entender como esse tipo de radiação pode afetar os sistemas biológicos. Antes de entrar na biologia, precisamos ter alguns conceitos da física bem estabelecidos. A luz solar é composta por um espectro contínuo de radiação eletromagnética que atinge a superfície da Terra. A luz, sendo uma onda, apresenta características como comprimento de onda, comumente expressa em nanômetros, e frequência, geralmente medida em hertz, sendo que quanto menor for o comprimento de onda e maior a frequência, maior é a energia associada a essa onda. Essa luz solar pode ser dividida em 3 espectros. O espectro da radiação UV, que está compreendida entre 100 e 400 nanômetros, o espectro de luz visível, que está entre 400 e 800 nanômetros, e, por fim, a radiação infravermelha, que está acima de 800 nanômetros. A gente pode perceber que a radiação UV, sendo a que possui menor comprimento de onda e, portanto, maior frequência, é o espectro da luz solar mais energético e, por consequência, o mais propenso a induzir reações químicas. A radiação UV pode ser subdividida em UVA, UVB e UVC. Os raios UVA apresentam os maiores comprimentos de onda e são os capazes de penetrar na pele até a camada da derme, enquanto que os raios UVB possuem comprimentos de onda relativamente menores e têm a capacidade de penetrar até a epiderme. Por fim, os raios UVC possuem os menores comprimentos de onda do espectro ultravioleta e são completamente absorvidos pela camada de ozônio, não entrando em contato com a nossa pele. Um dos principais danos associados à radiação ultravioleta é o estresse oxidativo. Aqui nós vamos ver o que é o estresse oxidativo, como a radiação ultravioleta o induz e que tipos de danos à saúde ele causa. Vamos começar com o que é o estresse oxidativo. As células normalmente apresentam uma produção normal de espécies reativas de oxigênio, que são espécies químicas contendo oxigênio que são altamente reativas e podem oxidar biomoléculas, fazendo parte da função natural das nossas células. Essas espécies reativas podem ser o superóxido, o peróxido de hidrogênio e a hidroxila. Alguns fatores, como a radiação UV, que vamos ver mais adiante, mas também a radiação ionizante, diversas doenças e poluentes, levam a uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio. E assim, com nível elevado de espécies reativas de oxigênio e um desbalanço com antioxidantes naturais que não conseguem reduzir o seu efeito oxidativo, as células sofrem pelo estresse oxidativo. Para entender melhor como tudo isso acontece, é melhor entender primeiro como que as espécies reativas de oxigênio são formadas normalmente nas nossas células. Primeiramente, o oxigênio molecular é reduzido em superóxido. A redução é uma espécie de reação química na qual são adicionados elétrons na reação. Então, o oxigênio molecular, ao receber elétrons, ele se transforma em superóxido. Posteriormente, o superóxido é reduzido em peróxido, e o peróxido pode ser reduzido em hidróxido, que também é uma espécie reativa de oxigênio, ou pode ser transformado em água e oxigênio pela ação da enzima catalase, que vai evitar com que o peróxido apresente ação oxidante nas células. Tanto o superóxido quanto o hidróxido apresentam uma atividade reativa muito rápida, portanto são considerados fortes oxidantes. O peróxido, apesar de ser um oxidante, a sua reação é mais lenta do que essas outras espécies, então o seu efeito oxidativo consegue ser mais controlado na célula. Agora, como que essas reações ocorrem na célula? A redução do oxigênio por superóxido apresenta um potencial de redox negativo, ou seja, ele é termodinamicamente infavorável. Agora, uma vez que o superóxido é formado, a redução dele para peróxido e o do peróxido para hidróxido apresenta um potencial de redox positivo, ou seja, ocorre automaticamente, sendo termodinamicamente favorável. Agora, como a redução do oxigênio em superóxido é termodinamicamente infavorável, é necessária a doação de elétrons. Essas doações podem ser catalisadas por enzimas em condições normais nas células. Existem diversas enzimas que conseguem doar elétrons. Acontece que a radiação UV também participa na doação de elétrons porque ela excita moléculas fotossensíveis
cujos elétrons são levados a camadas de valência mais externas e assim doam elétrons para essa reação. E esse tipo de efeito da exposição UV não é natural e, portanto, não é controlado pelas células, podendo levar ao estresse oxidativo. Ou seja, na excitação eletrônica de moléculas fotossensíveis, moléculas como riboflavina, que é uma vitamina B2, cofatores FAD, NADH e NADPH, que são presentes nas nossas células, esteróis, e outras moléculas recentemente sendo estudadas, como por exemplo a benzoapireno, que faz parte da tinta preta das tatuagens, são capazes de absorver energia luminosa e excitar seus elétrons para uma camada de valência mais externa. E assim ele pode ser doado para a redução de O2 em superóxido. Tudo certo, mas que tipos de danos à saúde as espécies reativas de oxigênio podem causar? Devido ao seu caráter altamente oxidativo, elas podem oxidar ácidos graxos e proteínas, modificando as suas estruturas e assim a sua função. Esse processo é altamente relacionado ao envelhecimento. Devido à mudança da estrutura das proteínas, ocorre o desenovelamento proteico, que podem formar agregados proteicos que comprometem a função das células. Uma forma irreversível de oxidação é a formação de grupos de carbonila em alguns resíduos aminoácidos, como prolina, arginina, lisina e treonina, formando mudanças conformacionais na proteína que causam sua inativação. Essas modificações elas são usadas como marcadores de estresse oxidativo e podem ser identificadas em taxas consideravelmente elevadas na epiderme bronzeada, em comparação com uma epiderme que não foi exposta à radiação UV. Ademais, com níveis elevados de oxidação nos compostos e a inabilidade celular de reparar esse dano, as proteínas e lipídios podem formar agregados lipoproteicos, denominadas de lipofucinas, que são as famosas manchas de idade, que podem ser observadas como manchas escurecidas em indivíduos mais velhos. Por fim, outro dano muito preocupante é a oxidação do DNA, que, como vamos ver mais adiante, é uma das principais causas de mutação, porque, com a oxidação dos nucleotídeos, eles alteram a sua estrutura. Se essa alteração não for corrigida antes da replicação, eles podem ser confundidos como outros nucleotídeos e causarem uma mutação. As propriedades mutagênicas e carcinogênicas da radiação ultravioleta são bem estudadas e estão bem estabelecidas na literatura. A exposição prolongada à radiação ultravioleta é reconhecida como um dos principais fatores para o desenvolvimento do câncer de pele, um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, com mais de 170 mil incidências apenas em 2020, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os cânceres de mama e próstata, em comparação, somaram 125 mil incidências. Esse quadro torna a compreensão dos efeitos da radiação ultravioleta em organismos biológicos ainda mais relevante e necessário. Mas de que forma a radiação ultravioleta provoca mutações? O principal mecanismo mutagênico conhecido da radiação UV é a produção de fotoprodutos, resultado da excitação direta da molécula de DNA, que induzem mutações características, chamadas justamente de mutações de assinatura de UV. Acreditou-se por muito tempo que a geração de fotoprodutos era propriedade exclusiva da radiação UVB e que o efeito mutagênico da radiação UVA se dava por outro mecanismo, presumivelmente por suas espécies reativas de oxigênio. Estudos das últimas décadas, contudo, revelaram que a radiação UVA também resulta na geração de fotoprodutos e das mutações de assinatura. Ainda é uma questão em aberto se alguma das mutações causadas por UVA tem como indutor uma espécie reativa, havendo disputa, por exemplo, quanto à relação das transversões guanina-timina e adesina-citosina com o reagente 8-oxoguanina. Porém, é consenso hoje que o principal mecanismo mutagênico, tanto do UVA quanto do UVB, é a geração dos fotoprodutos pela excitação do DNA. No canto esquerdo se vê um exemplo de fotoproduto, que na maioria dos casos é um dímero de pirimidina, como o ciclobutano de pirimidina, CPD, e os dímeros de pirimidona pirimidina, 6,4-PP. O esquema exemplifica o mecanismo mutagênico com a transição citosina-timina. Essa é a mutação chamada de mutação assinatura de UV, devido a ser encontrada fortemente associada ao efeito da radiação UV. Note que o fotoproduto interfere na replicação do DNA, provocando a substituição equivocada de uma guanina por uma adenina. Com isso, sua fita complementar troca uma citosina por uma timina. Não se falou nada até o momento sobre a radiação UVC.
E de fato, ela é alvo de menos estudos nesse campo que as radiações UVA e UVB. Quando analisada em laboratório, a radiação UVC é aquela com maior potencial de dano ao DNA. Isso pois, como demonstrado no gráfico à esquerda, sua faixa de comprimento de onda corresponde ao pico de absorção da molécula do DNA, em torno de 260 nanômetros. Ela, entretanto, é desprezível para a compreensão da mutagênese induzida por UV, pois é quase totalmente detida na atmosfera e pouco entra em contato com os organismos. Até agora a gente falou então sobre o que é a radiação UV e seus danos nos sistemas biológicos, e a partir de agora nós veremos como podemos reduzir o impacto dessa radiação em nosso organismo. Basicamente, a gente chama de fotoproteção qualquer medida que tenha como objetivo diminuir a exposição direta à luz solar, reduzindo ou mesmo prevenindo os danos da radiação no nosso organismo. A fotoproteção pode ser adquirida a partir do uso de roupas específicas que barram a radiação solar, pelo uso de óculos de sol e, como a gente vai ver com mais detalhes, o uso de protetor solar. É importante relembrar que nosso planeta já conta com um sistema fotoprotetor natural, que é a camada de ozônio, responsável por absorver a radiação UVC. Esse é um dos motivos pelo qual a destruição dessa camada pode ser tão prejudicial para a vida como conhecemos. Os filtros solares podem ser basicamente divididos em duas categorias, os físicos e os químicos. Os físicos, também chamados de inorgânicos, são protetores solares que agem como uma barreira física em nossa pele, não permitindo a passagem da radiação. Basicamente, esse tipo de filtro absorve e espalha a radiação e ele é inespecífico quanto à luz UVA e UVB. Essa classe de protetor solar apresenta uma maior estabilidade em relação ao protetor químico, sendo considerado clinicamente mais seguro. O filtro solar físico possui partículas em sua composição que são chamadas de pigmentos inorgânicos, sendo que os mais utilizados pela indústria são o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Na fórmula ao lado, podemos ver que a intensidade do espalhamento da luz, que é representada por IR, é proporcional ao raio dessas partículas, representada pelo R maiúsculo. O espalhamento máximo da luz ocorre quando essas partículas possuem um diâmetro muito próximo ao comprimento de onda que se quer barrar. Por exemplo, caso você queira barrar a passagem da radiação UVA, que possui comprimento de onda entre 320 e 400 nanômetros, o ideal é que a partícula a ser usada na formulação do protetor físico tenha diâmetro entre 320 e 400 nanômetros. Já os filtros químicos, que também são chamados de orgânicos, possuem moléculas que absorvem a radiação UV, transformando ela em radiações menos energéticas e que, portanto, não irão causar danos ao organismo. Essas moléculas costumam ser compostos aromáticos conjugados com grupos carboxílicos. Quando absorvem a radiação UV, há a excitação dos elétrons que saltam para um orbital mais externo. Quando esses elétrons voltam para o seu estado fundamental, o excesso de energia é liberado na forma de calor. Os filtros orgânicos podem ser subdivididos em filtros UVA, filtros UVB e filtros de amplo espectro, que absorvem tanto UVA como UVB. Desses, os filtros UVB são os considerados mais efetivos na absorção da radiação, enquanto que os filtros UVA e de amplo espectro ainda estão sendo estudados em relação à sua real eficácia na fotoproteção. O fator de proteção solar, ou FPS, é uma medida que determina a eficácia de um filtro solar. Ele indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol pode ser aumentado com o uso do protetor sem causar eritemas, que são vermelhidões na pele. O FPS é definido em função da radiação UVB, uma vez que é ela causadora de eritemas, sendo que quanto maior for o fator de proteção solar, por mais tempo a pele ficará protegida. Esse índice é obtido a partir de uma fórmula bem simples, que basicamente demonstra que o FPS é a razão entre a dosagem mínima de radiação capaz de produzir um eritema na pele protegida e na pele desprotegida. Aqui estão algumas das referências que utilizamos na elaboração desse vídeo, caso vocês queiram se aprofundar em algum dos temas abordados, e nós agradecemos a sua atenção.